Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, cada vez mais a gente está vendo na realidade atual o cumprimento das Sagradas Escrituras. Sabe aquele trecho da Bíblia que diz que no fim dos tempos o ser humano vai procurar a morte e não mais vai encontrar? Talvez, meus irmãos, isso esteja mais próximo do que a gente possa imaginar. Talvez, e eu digo talvez mesmo, tá certo? Estamos abertos à discussão e é apenas uma hipótese, tá certo? Para deixar claro para as pessoas dizerem, Davi está dizendo que é isso. Não, é uma hipótese. E eu quero inclusive apresentar para vocês, para ver se vocês concordam. Agora que é fato, o que a gente diz aqui vai ser comprovado com essa matéria, que o que a mídia apresenta para você em forma de filme, de série, de desenhos animados, em forma de ficção, na verdade são planos da elite para te treinar, para te acostumar com ideias absurdas. E eles criam os problemas, criam os personagens envolventes e vão convencendo as pessoas que aquilo ali é legal, que aquilo ali é bom. É dessa maneira que hoje você tem uma sociedade do jeito que está, totalmente perdida, meus irmãos. Embora tenha muita informação, as pessoas estão completamente perdidas como nunca se viu antes. Então preste muita atenção nessa matéria, meus irmãos, que ela serve para provar aquelas pessoas que diziam, nossa, os caras estão levando a sério uma simples ficção, nossa, onde é que esse povo vive? Chama essa pessoa agora, chama esse gadão, né? Para que ele veja e comprove eles mesmos falando isso. Essa matéria inclusive está na UOL, tá certo? Então, como não há tempo para perder, pega o seu suco de limão com biscoitos e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do mundo. Empresa quer que pessoas que morreram continuem vivas no metaverso. Matéria muito recente de 19/4/2022, enviada por vários inscritos e eu agradeço a todos. Imagine continuar vivo depois de morrer ao ter os dados da sua consciência transferidos para um mundo digital. Essa é um pouco da ideia por trás da série Upload da Amazon Prime Video e serve para ilustrar o que o Somnium Space, empresa de realidade virtual, deseja fazer. Ou seja, preste atenção aqui, você acabou de ouvir. A série Upload, inclusive eu estou devendo assistir essa série para fazer uma análise completa dela aqui. Vocês aguardem que nos próximos meses vai ter isso aqui no canal, tá certo? Ela é da Amazon Prime Video, uma mera ficção, não é? Que muitos despertos, olha Davi, essa foi a série de longe que mais me indicaram para assistir, porque os despertos estão atentos. E as pessoas viram que aquilo ali não é uma brincadeira, não é apenas uma ficção, mas é uma realidade que eles estão trabalhando para formarem agora, tá certo? E que bate com as escrituras, bate com o que a gente vem falando aqui há anos, que é o quê? Que seus dados hoje valem mais do que você, meu irmão. De acordo com o que você gosta, com o que você não gosta, de acordo com o que você comenta, eles têm dados para traçar pessoas que ainda nem nasceram. Entende, irmão? Imagine um grande computador com esses dados para fazer as comparações e traçar o perfil das pessoas, conseguir até prever. Você também viu isso em filmes. Lembra daquele filme que é uma verdadeira droga, que a gente fez a análise aqui, Não Olhe Pra Cima? Lembra desse filme, desse vídeo que a gente fez? Se você não lembra ou não assistiu, tá aí no canal. Nesse filme, o homem da tecnologia de lá, da realidade do filme, ele tem um computador que consegue prever até como vai ser o seu fim. Ele dá com precisão. Você sabia que a BEST tem mais de 40 milhões de dados sobre você, sobre cada decisão que você tomou desde 1994? Eu sei quando você terá um pólipo no cólon. E você tem uns 4 ou 5 no momento. Ainda não são tão preocupantes, mas mesmo assim, eu faria um check-up quando der. Mas mais importante do que isso é que eu sei o que você é. Eu sei quem você é. Meus algoritmos determinaram 8 tipos fundamentais de perfil de consumidor. E você é um idealista do estilo de vida. Você acha que é motivado pelas suas convicções, suas grandes convicções éticas. Mas você corre na direção do prazer e foge da dor, como se fosse um ratinho. Os nossos algoritmos podem até prever como você vai morrer. Digamos que com 96,5% de precisão, eu pesquisei o seu caso quando nos conhecemos. E a sua morte foi tão insignificante e chata, eu nem consigo me lembrar dos detalhes, exceto uma coisa. Você vai morrer sozinho. Mas será que aquele computador de fato prevê o futuro? Ou ele tem uma base de dados que ele faz os cálculos de acordo com o rumo que você está seguindo, de acordo com quem você é? O nosso vídeo é esse aí, ó. Não Olhe Pra Cima, um filme ruim que merece ser assistido e eu explico por quê. E realmente é como eu disse. A tecnologia está chegando a um ponto, meus irmãos, que vai permitir a esses homens ter um poder parecido com o de Deus. Parece absurdo o que eu estou falando, mas é isso que eles estão produzindo. Você imagine alguém que pudesse fazer ou não chover. Isso já foi demonstrado até no carnaval.
de 2020. Você imagine uma pessoa ou uma organização que conseguisse falar direto com as pessoas através do próprio pensamento dela. E melhor, pudesse também fazer as pessoas se comportarem exatamente como elas querem. À custa delas não fazerem isso, terem menos pontos, terem menos chance na vida. Naquele filme O Demolidor, né, com Sylvester Stallone, as pessoas que não se adequam àquele sistema de sociedade, elas são chamadas de ralé e banidas literalmente na realidade do filme para o esgoto. Você acha que isso é apenas ficção, meu irmão? Então vá ouvindo a matéria da UOL. A companhia afirma estar desenvolvendo um sistema chamado Live Forever, Viver para Sempre, em tradução livre, que permitirá que qualquer pessoa tenha suas expressões e voz coletadas para que os algoritmos recriem, com base nesses dados, avatares dentro do metaverso que vão agir como se fosse a pessoa na vida real. As informações são da revista Vice. Para Arthur Sikov, presidente executivo do Somnium Space, o sonho é fazer com que as pessoas consigam conversar, ao menos online, com entes queridos que já morreram. Há cerca de 5 anos, o pai de Arthur Sikov foi diagnosticado com um câncer avançado. Os médicos informaram que ele teria pouco tempo de vida. O receio de Sikov, segundo a reportagem, era que seus filhos pequenos não tivessem a chance de criar memórias com o avô. Por isso decidiu investir em desenvolver soluções para que as experiências do tipo pudessem ser amenizadas com a tecnologia. Aqui você ouvindo uma coisa dessa, meu irmão, você diz, nossa, meu irmão, como é que vocês podem falar ainda alguma coisa negativa de um sentimento, não é? De uma experiência tão linda? Meus irmãos, se tem uma coisa que a história prova e mostra, é que as piores coisas que foram feitas nessa humanidade, tanto atual como do passado, piores coisas foram feitas com as melhores das intenções. Sempre é assim. Eu já dei um exemplo para vocês das facções criminosas que existem ali no continente africano, e você vê que cada uma, né, mais violenta do que a outra, mais desumana do que a outra, mas eles se consideram os lutadores da liberdade, os salvadores da pátria, os inimigos da opressão, enquanto eles mesmos representam isso e prejudicam sua própria população. Um continente daquele, rico como é em recursos, se não fosse isso, estaria entre as potências econômicas. Mas existe exploração tanto estrangeira como interna, e uma está ligada à outra. Isso aí é tema para outro vídeo. Então aqui, né, você vê, não, mas é apenas um pai que quer que os filhos conheçam o avô. Olha que coisa linda, que coisa tão sentimental. Mas na prática não será dessa maneira. É esse o problema. Você imagine os seus dados na mão desses caras completamente, com algoritmo prevendo o que você pode ou não fazer, meu irmão. Você já imaginou uma base de dados dizendo, olha, fulano só é capaz de fazer XXX. Ah, é assim? Não precisa ele saber, mas essas profissões que ele quer seguir, esses cargos que ele quer, não dá pra ele. O nosso sistema diz que não, ó. Esse aí só serve para outras profissões menores. Entende, meu irmão? A ideia é que a pessoa que deseja viver para sempre no metaverso permita que a empresa recolha seus dados pessoais, expressões corporais, faciais e armazene informações de conversas realizadas na plataforma digital. Meu irmão, quando eu falei isso aqui, eu levei até um strike também. Eu não vou repetir as palavras que eu falei, que eu não quero tomar de novo, mas eu dizia, não sei nem como é que eu falo, meus irmãos, que você é um pacote de dados disponível para quem pagar mais. Pronto. Não posso ir muito mais além disso. Então aqui você está ouvindo exatamente isso. A ideia é que a pessoa que deseja viver para sempre no metaverso permita que a empresa recolha seus dados pessoais, expressões corporais, faciais e armazene informações de conversas realizadas na plataforma digital. Aqui eles não estão especificando, mas você sabe que sim, conversas particulares suas, que você pensa que está em sigilo. Um sistema de inteligência artificial controlará e utilizará esse volume de informações para criar um personagem virtual que conseguirá reproduzir a aparência, voz e personalidade. Se eu morrer e se eu tiver esses dados coletados, as pessoas, os meus filhos, podem entrar e podem conversar com o meu avatar, com meus movimentos, com minha voz, afirmou a reportagem. Peraí, meu irmão, pera lá. Dessa forma também é um jeito de destruir a tua memória. Por quê? Porque pode acontecer determinadas situações e esse avatar, mesmo com todos os seus dados ali coletados, pode tomar decisões que você não tomaria, que você iria surpreender, porque o ser humano, você, eu, meus irmãos, somos imprevisíveis. Isso é o que mete medo no sistema, sempre meteu. Quantas vezes a gente vê aí, inclusive em matéria jornalística, no dia a dia das polícias, né? Você vê aquele cara ali era pacato, pessoal
agredia ele nunca fez nada, de repente o cara se levanta e tira a vida de um. Ou seja, os metadados desse cara até então diriam o quê? Improvável que essa ação acontecesse. E se o computador for seguir exatamente isso, tá certo? O comportamento nunca vai ser igual o seu seria. Então imagine os seus parentes interagindo muito depois que você se for e considerando aquele personagem como se fosse de fato você. E não é. É apenas alguns dados seus coletados. E aí ele toma uma decisão que você não tomaria, fala alguma coisa que você não falaria. E a nova geração, que nunca teve contato físico com você, apenas aquele avatar ali, vai dizer: esse cara era um babaca. Mas a gadice das pessoas é tão grande que elas não conseguem ter uma previsão, uma noção de uma coisa óbvia. A maioria vai bater palma para isso, pensando exatamente, né, já convencido com esse tipo de sentimentalismo. Muitas pessoas costumam ver as fotos dos entes queridos, né, ficar ali tendo as lembranças. A pessoa imagina o quê? Eu vou ter isso em 3D. Eu vou poder não só ver como interagir, falar, escutar a voz, o jeito que ele fazia. E por conta desse sentimento não consegue enxergar um palmo do que realmente isso representa. Esse é o nosso trabalho aqui e por isso é que a gente enfrenta tantos problemas. Porque uma coisa dessa aqui é para ser passada da forma mais positiva possível. E eu não posso fazer isso porque seria enganar os próprios inscritos. A tecnologia pode ser tão avançada que talvez nos primeiros 10 minutos de conversa com o avatar, uma pessoa pode nem descobrir que está falando com uma inteligência artificial. Esse é o objetivo. Ou seja, você substituído. A quantidade de dados que potencialmente poderíamos registrar sobre você provavelmente é da magnitude de, eu diria realisticamente, 100 a 300 vezes mais do que quando você está em um telefone celular, acrescentou o executivo. O que é que ele está dizendo aqui? Explicando para quem é lá de nós. Ele está dizendo que é de 100 vezes a 300 vezes mais você do que você mesmo falando do telefone. Imagine que você pega o telefone agora, liga para sua esposa, para seu pai, para sua mãe. Oi pai, oi mãe, oi esposa. Tô aqui, tô assim, assim, assado. A pessoa sabe que tá falando com você. Pronto, pegue esse sentimento que a pessoa sabe que tá falando com você e multiplique de 100 a 300 vezes mais a experiência que a pessoa vai ter com esse avatar seu. Ela vai achar muito mais do que você, do que a sua ligação em celular de 100 a 300 vezes a mais. Vai pensar que é você o avatar 100 a 300 vezes a mais. Meu irmão, o povo é muito gado. É poder demais na mão de homens que você não sabe o que eles realmente fazem. Você ouviu aí, né, áudios que vazaram de deputados, conhecidos aqui inclusive na internet, que mostram quem os caras são realmente por trás das câmeras. E isso pessoas aqui do Brasil, como eu e você, pessoas pequenas. Agora você imagine esses figurões, que têm descendência direta muitas vezes com as 13 famílias. Qual é a forma milenar que essas famílias têm de ver o mundo e a sociedade? E esse poder todo, poder quase de um deus na mão deles. A Some Space fechou parceria com a Tesla Suite, não tem relação com a Tesla de Elon Musk, para o desenvolvimento de traje sensível ao toque do corpo inteiro para uso de tecnologias de realidade virtual. Então você vai tocar e vai sentir. A ideia é que as pessoas que utilizem a roupa consigam sentir toques e reações geradas a partir do ambiente digital. Ao mesmo tempo, o traje irá coletar dados do usuário, como batimentos cardíacos. Uma das vantagens da empresa é que sua plataforma já possui compatibilidade com headsets de realidade virtual, o que auxilia em uma maior imensão 3D da experiência dentro do metaverso. Sobre os aspectos da privacidade e poder diante do alto volume de dados de indivíduos que a empresa terá para criar avatares de pessoas reais, o executivo afirmou que não tem interesse no dinheiro e que as informações não serão comercializadas indevidamente. Somos um mundo descentralizado, disse. Não queremos saber seu nome. Não nos importamos com quem você é, disse ele. As pessoas que quiserem desistir, acrescenta o executivo, terão a opção de ativar e desativar a função de vida externa. Será possível também pedir que a empresa exclua todos os dados permanentemente. O jeito é aguardar para saber o desdobramento dessa ideia, que por enquanto ainda parece longe de se tornar realidade. A matéria até no final, ela tenta te induzir a esperar por isso, a torcer por isso. Olha, ainda está longe. E aqui se aplica aquela velha ideologia que a gente sempre fala. Se você acredita que uma pessoa é honesta só porque ela diz que é, meu irmão, você é mais gado do que os outros gados. Você é um gado de 4 chifres, que nem na natureza tem, pelo menos eu não vi. É um gado gadoso mesmo, vindo da Gadolândia, porque o cara diz, não, mas confia em mim, porque eu sou honesto. Ele não te dá qualquer mecanismo que você possa garantir de fato que ele seja honesto, que ele vai ser honesto. É simplesmente ele diz,
Vou dar um exemplo, Face Lixo. Quando você exclui os seus dados ali, né, você quer encerrar sua conta, ele diz, vamos manter aqui por 30 dias. Mas qual é a garantia que você tem que, de fato, eles só vão garantir por um curto período de tempo? Que aquilo ali não fica lá para sempre, para servir como base de dados. Você tem alguma garantia? É claro que não. Se você for na justiça atrás disso, eles vão dizer que são dados sigilosos, que faz parte do funcionamento da própria empresa e por isso não pode passar para você. Você tem ideia, meu irmão, do mundo que a gente está criando para nós mesmos? Uma verdadeira prisão e passando para esses homens o poder total sobre as nossas vidas. É isso que está sendo feito. Porque você imagine, o dinheiro, moeda física, já está com os dias contados. Na realidade atual, você já vê que não se compra nada que seja muito caro, né? 20, 30 mil reais, você já não compra dinheiro. Se chegar com esse valor, a pessoa quer até dar queixa sua, ele fica com medo. Esse cara quer me roubar, ele vai me pagar e vai me roubar. Já é cultura nossa. Olha, se você vai comprar alguma coisa, né? Não digo nem esse valor, 5 mil reais a pessoa já não quer receber. Olha, deposita na minha conta, faça transferência, faça Pix, né? Com esse Pix, agora as pessoas não aceitam outro tipo de pagamento. Então você vê que as transações financeiras hoje já são feitas todas de forma virtual. E quando for de fato totalmente extinto, e já tem leis, inclusive aqui no Brasil, já li a lei na íntegra, né? Esse projeto de lei que visa proibir e tornar crime que a pessoa carregue quantias acima de R$1.000. Tá levando esse valor em espécime, então o cara tá cometendo já um crime. Você imagina onde é que a gente tá chegando. Eu falei disso aqui, procure nos nossos vídeos que está aí. Tudo sendo virtual, você já vê que hoje é muito fácil você ser cancelado, perder o emprego por uma declaração que você dá, por ser contra ou a favor de certas coisas. Você imagine, né, o estado inteiro, todas essas empresas, a empresa que você trabalha e tudo, podendo te cancelar. Olha, bloqueia a conta dele até que ele dê explicações sobre isso, esse comportamento dele aqui, que é inaceitável. Imagine isso, meu irmão. E você bloqueado, inclusive as pessoas que você ama também bloqueadas de te fornecer qualquer coisa. É nesse ponto que está chegando. Hoje, ainda do jeito que as coisas são, dependendo do que acontecer, né? Algum parente pode te ajudar. Olha, você precisa sair da cidade, toma aqui, ó, vendi o carro, toma aqui o dinheiro, vai lá, tenta começar uma nova vida em tal lugar, né? Hoje é possível ainda fazer isso. Mas quando as coisas estiverem dessa forma aqui, nem o teu pai, nem as pessoas que te geraram, tua mãe, não vão poder fazer nada, meu irmão. Porque só delas tentarem, elas também vão ser presas. Não haverá escapatória. É isso que a gente vem dizendo aqui e as pessoas não entendem. Você vê o nível da gadice que um assunto como esse ainda é considerado uma teoria, né? Uma teoria. Quando você viu que é matéria jornalística. Todos os nossos vídeos são baseados em matéria jornalística. E a gente comenta o que essas propostas vão trazer. E mesmo assim são consideradas teorias. Por fim, lembrando aqui das Sagradas Escrituras, quando se fala de anticristo, eu já disse, eu hoje me pergunto se vai ser apenas uma pessoa, né, no controle de tudo, ou se será um sistema que é totalmente anticristão, que é o que eu estou vendo sendo montado hoje. Um sistema totalmente anticostumes e comportamento cristão. Você está vendo ele sendo implementado. Onde fica cada vez mais difícil fazer as interpretações bíblicas. As pessoas estão fazendo pelo menos, né, desviando o que está ali, o entendimento. Inclusive o PT, a proposta do PT, vamos criar uma nova interpretação bíblica que inclua todos. Não é isso que eles dizem? Mesmo que Deus não aprove certos comportamentos. Não interessa. O que interessa é que o homem hoje está acima de Deus. Os seus gostos, o seu costume, o seu comportamento está acima da vontade de Deus. Então precisa se criar uma nova interpretação. Isso não é nada mais, nada menos que um novo sistema anticristão. Ao mesmo tempo, também fala que o homem vai procurar a morte e não mais vai encontrar. Eu pergunto, será que somos nós realmente? Eu já falei também dessa outra possibilidade de estarmos unidos às máquinas. Cada vez isso fica mais real, né? Mais próximo disso acontecer. Filmes como Robocop, né? A fusão do homem e máquina ali e tantos outros que tem, já mostram isso. Tem animes, vários animes aí, com essa realidade, que o mundo todo é isso, o humano unido com as máquinas, fazendo coisas surpreendentes. O Matrix também se trata disso, você vê lá a máquina, né, se alimentando da nossa energia vital. Então ele já vem falando disso há muito tempo, é uma possibilidade. Mas também há essa nova possibilidade agora que esteja falando justamente desse metaverso. Depois que esses dados estiverem lá, e você tiver partido dessa para uma melhor, meu caro amigo, eles vão ser eternos. Talvez pessoas da sua família peça para deletar e não consigam, porque vão dizer que você em vida queria que aquilo continuasse eterno ali. Então é uma possibilidade, não estou dizendo que é exatamente isso, mas é uma possibilidade, é um começo para que a gente comece a ver que o que as Sagradas Escrituras estavam falando seja de um sistema parecido com esse, ou seja esse sistema. Enfim,
Eu vou ficando por aqui, agradeço você que nos prestigiou com a sua audiência. Nós voltaremos às 5 horas da tarde, se assim o Criador permitir, tá certo, meu irmão? Eu peço a sua ajuda para que esse vídeo seja compartilhado, para que mais pessoas tenham noção da realidade. Fiquem todos com Deus, meus queridos irmãos, um abraço e seguimos juntos.